estatura dos estudantes do técnico em comércio. Então, agora minha população vai ser estudantes do curso técnico em comércio. Não são todos do IFMT, eu especifiquei do técnico em comércio. Ah, primeiro A, segundo A e terceiro A, não, aqui não está especificado, então vai ser todo mundo. Todo mundo do primeiro ano, todo mundo do segundo ano, todo mundo do terceiro ano em comércio. Eu poderia ter especificado ainda mais, não, só os do primeiro ano. Né? Ou só os do terceiro ano, aqueles que estão se formando. Mas aqui a minha especificação foi técnico em comércio. Então veja, dentro de uma população, você pode ter outras populações que a gente chama de subgrupos, né? Que nem aconteceu aqui, ó. Aprovação no IFMT Juína. Aí são todos os estudantes do IFMT Juína. A última questão que eu coloquei aqui, estatura dos estudantes do técnico em comércio. Aqui são só os estudantes do técnico em comércio. Então veja, vocês são uma população dentro de outra população. O primeiro ano é um subgrupo do técnico em comércio. E o técnico em comércio é um subgrupo dos estudantes do IFMT Campo Juína, que é um subgrupo dos estudantes do IFMT todo, que é um subgrupo dos estudantes de todos os institutos federais. Veja só como que são as coisas. Entenderam aí as subdivisões que a gente pode fazer dentro de uma população? E aí vai do meu interesse, do pesquisador, vai do interesse da pesquisa, o que ele quer atingir com isso, aonde que ele quer chegar com isso, para que ele quer esses números, né? Para que ele quer esses dados, né? Está fazendo só, está só ensinando estatística, um professor que está ensinando estatística, como eu estou utilizando o exemplo aqui, né? Mas qual a finalidade de pesquisar somente alunos do técnico em comércio, por exemplo? Por quê? Entendeu? Por que não pesquisou todos os estudantes do IFMT? Tem que ter justificativas dentro das minhas escolhas também, na hora que eu for fazer a pesquisa, né? Eu, enquanto pesquisador, eu tenho que justificar por que eu estou escolhendo aquela população. Por quê? Tem que estar bem especificado isso, né? Às vezes a escolha vem automática. Por exemplo, que eu falei aqui das eleições. Você vai pesquisar eleitores. Quais eleitores? Aí é que tá, né? Aí é que tá. Depois a gente pode discutir, a gente vai discutir um pouco sobre isso, a escolha, né? A escolha dos indivíduos que vão participar. Como é que se faz esse tipo de escolha? Nós vamos ter uma aula só sobre isso, que é o tipo da escolha, o tipo de amostra que a gente coleta, né? Para procurar identificar toda a população, né? Então é muito importante isso, na hora que você vai coletar os dados na população. É a parte mais importante da estatística. O restante é matemática, é cálculo. Mas na hora que você vai coletar, o tipo de pergunta que você faz, o tipo de questionamento que você faz, é muito importante, né? Alguma pergunta até aí, pessoal? Não, professor. Eu falo demais, hein? Eu quando olha, nem parece professor de matemática, parece professor de história, de linguagem. Falo demais. Muito bem. Então, na maioria das vezes, não é possível ou não é viável entrevistar todos da população total. O que acontece? Gera gasto, né? Eu estava vendo esses dias a última pesquisa que saiu eleitoral, ela custou R$42 mil. 42, tem tudo. Isso aí você lê no jornal, ou você vai no site do TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, e lá tem o relatório da pesquisa que foi lançada. Lá eles explicam o que foi gasto, como é que foi feita a pesquisa, tá? É interessante ler isso. Porque dependendo como foi feita a pesquisa, isso pode interferir nos resultados. Então, essa pesquisa última, por exemplo, foi feita por telefone, que é muito mais barato do que fazer pessoalmente, do que você ir pessoalmente nas ruas perguntar. Então, na maioria das vezes, não é possível ou não é viável entrevistar todos da população total. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa com vocês, os estudantes do primeiro A de comércio, eu vou entrevistar todo mundo. São 17 estudantes. Pode ser que tenha 18, não sei se matriculou mais alguém, mas é um número tranquilo, 18.
E outra, vocês já estão, eu posso pegar uma aula, por exemplo, já estão todos reunidos ali na sala e ali eu faço o que eu tenho que pesquisar ali, perguntar ali para vocês. Então aí eu, por exemplo, quero saber a idade média. A idade média mais ou menos vai bater todo mundo, porque vocês estão em idade escolar. Mas a estatura média, a gente pode medir a estatura de todo mundo e tirar uma média. Aí eu vou ter todo mundo, não vou pegar a amostra, um pedaço de vocês, um pouco de vocês, é todo mundo. Porque é um grupo pequeno. E é um grupo que eu consigo organizar, que eu consigo reunir facilmente. Agora, quando você tem todos os estudantes do IFMT Campo Juína, aí são mil e pouquinho estudantes. Eu ainda consigo. Né? Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, porque aí eu vou ter que ir de sala em sala. Né? Ou pedir para os professores me ajudarem, os outros professores. Se eu vou pedir, calcular, por exemplo, a estatura média dos estudantes do IFMT Juína, todo. 1.200 estudantes, eu acho que é um pouco menos. Aí eu vou precisar de ajuda. Eu não vou conseguir fazer sozinho. Se eu for fazer sozinho, vou demorar um mês, ou uma semana no mínimo. Vou ter que passar de sala em sala, coletar as alturas, né? Depois vou ter que pegar esses dados, fazer a média, ele dá trabalho. Mas o mais trabalho aí é a coleta de dados. Né? Coletar todo mundo. Então aí eu preciso de ajuda. Se eu pedir ajuda dos meus colegas professores, eles não vão me cobrar nada para fazer isso. Agora, se eu for pedir ajuda para alguém de fora, para um pesquisador me ajudar, ele vai me cobrar. Ele vai cobrar. E aí começa a aumentar o custo. Então, passa a não ser muito viável. Às vezes não é possível, porque você não consegue reunir todo mundo, você não tem acesso a todo mundo daquela população, e às vezes também não é viável. Viável, quando fala, é custo, né? Muito custo. É muito caro fazer com todo mundo. Entrevistar todo mundo. Dá muito trabalho. Vai demorar aí, dependendo, se for 1.000 pessoas, vai demorar um mês para sair o resultado dessa pesquisa, no mínimo. Tabular esses dados todos, né? Se eu tiver ajuda, não. Ah, professor, mas hoje tem o computador. Mas você tem que alimentar o computador, você tem que alimentar os dados. Né? Mas 1.000 você não consegue em um mês, você consegue em 5 dias. Beleza, é verdade. Mas com vocês que são 17, eu consigo assim em 1 hora, até menos. Vocês me passam as alturas para mim, eu já jogo ali, faço a média. Soma e divido pelo total de números somados. Faço a média. Pronto, resolveu. Em 1 hora resolve a questão. Agora, todos os estudantes do IFMT Campo Juína, eu vou demorar aí uns 5 dias, no mínimo. Se for todos os estudantes do IFMT, do estado todo, piorou. Aí lascou. Aí se eu não tiver ajuda, eu vou ter que me deslocar, passar em todos os campos. Olha o custo que isso vai ser para mim. Então, às vezes não é viável, ou às vezes não é possível você entrevistar todo mundo daquela população, todos. Aí você faz o que a gente chama de amostra. O que é uma amostra na estatística? A amostra é uma parte da população que irá representar o todo. Então eu entrevisto, eu pergunto, eu questiono só uma parte da população. E essa parte vai representar o todo. É o que acontece, por exemplo, em várias pesquisas, várias são desse jeito. São realizadas dessa maneira. A grande maioria das pesquisas são realizadas assim. Por amostragem, que a gente fala, né? Por amostra. Se ela fazer um exame de sangue, por exemplo, como eu falei ali, fugindo um pouco de pessoas, né? Utilizando outras coisas que não são pessoas, você vai fazer um exame de sangue, você vai no laboratório, ele não coleta todo o seu sangue. Nem tem como, se coletar todo o seu sangue, você já era. Vai coletar o quê? 1, 2, 3 ml de sangue. Às vezes coloca separadamente lá em frascos separados, porque cada frasco vai ser um tipo de exame. Mas o máximo que você vai deixar ali é 1 litro de sangue. Olha lá, mínimo, máximo, né? Mais que isso já é arriscado. Nós temos um total de 6 a 7 litros de sangue, né? Então, quando você vai fazer um exame, eu exagerei, tá? 1 litro de sangue dá para fazer vários exames, estou exagerando aí. Mas você coleta ali, sei lá, 300 ml de sangue, por aí. E aquela parte ali, aquela amostra do seu sangue, dali vão sair os resultados do seu sangue como um todo. Né? Como um todo. Ali vai sair o seu tal de quantos você tem de açúcar no sangue, a questão para ver a diabetes, né? A questão do tipo sanguíneo que você é, se já não fez,
a questão do colesterol, a questão do ácido úrico e outros dados, né? Plaquetas, hemácias, hemoglobinas e aí vai. Dependendo do que o médico te pediu, né, para fazer. Então, quando você vai no laboratório, coleta uma amostra também do seu sangue. Então, a amostra é uma parte da população que irá representar o tudo, né? E a maioria das pesquisas trabalha-se sempre com amostras. A amostragem são as técnicas que conduzem à escolha dos componentes da amostra. Por exemplo, no exame de sangue não tem amostragem, não tem como você... eu vou coletar sangue da perna ou vou coletar sangue do braço. Não, é o mesmo sangue. É o mesmo sangue. Então, o que você pode fazer de diferente é coletar sangue venoso ou sangue arterial. Né? O artéria ou venoso. Geralmente é o sangue venoso das veias, que aí o professor de biologia vai poder explicar melhor até a questão, né? Mas nós temos o sangue arterial e o sangue venoso. Então, dependendo do tipo de exame que você vai fazer, vai ser coletado da sua artéria ou da sua veia. A maioria é na veia, que é no braço aqui, né? Coleta na veia. Mas tem técnicas que conduzem à escolha dos componentes da amostra. A gente vai trabalhar com isso em uma aula, vai falar sobre isso. As técnicas de amostragem, que são muito, muito, muito importantes. Muito. Vai interferir na qualidade da pesquisa. Vai interferir no resultado da pesquisa. A amostragem tem que ser muito, muito bem feita. E tem que ser fidedigna. Quer dizer, você não pode ter distorção. Você tem que procurar seja uma amostra que represente o todo. Não, e quando a gente for falar sobre isso, vocês vão começar a entender essa questão das técnicas de amostragem. Não é assim, né? Eu vou escolher... Tem até a técnica de escolher aleatório, assim, tudo bem. Mas não é a mais indicada. E vocês vão ver isso, a gente vai ver isso numa aula específica sobre técnicas de amostragem. Né? Eu sei que a amostra, o ideal é que seja no mínimo 10% da população. Então, por exemplo, eu falei que os estudantes do IFMT Juína são em torno de 1.200 estudantes. 1.200. 10%, 120. Então, eu vou ter que pesquisar no mínimo 120. Né? No mínimo. Num grupo de 100 pessoas, no mínimo 10. Num grupo de 1.000 pessoas, no mínimo 100. Num grupo de 1 milhão de pessoas, no mínimo 10 mil, 100 mil, 100 mil, Geraldo. Ah, professor, a gente vê as pesquisas eleitorais, eles fazem com 2.000, 3.000 pessoas. E o senhor acabou de falar que são 146 milhões de eleitores. Não teria que ser então 10% de 146 milhões? Teria. Mas quanto que são 10% de 146 milhões? Quem me responde aí? 10% de 146 milhões. Quantos milhões são? Alguém sabe aí? Eu estou online ainda? Calma aí, professor. 10% de 140... Vamos arredondar para 140 milhões. Pronto. 10% de 140 milhões. Quanto que dá?